Vamos começar do zero, então? Vamos lá, pessoal, boas-vindas à nossa aula aberta sobre a Jane Austen. A gente está fazendo essa transmissão, obrigada, Caio. A gente está fazendo essa transmissão direto no YouTube, pois a gente teve mais um problema, né, de invasão da nossa aula, então estamos com a Adriana aqui para comentar sobre o legado dos 250 anos da Jane Austen, e quem tiver alguma pergunta relevante ao tema, por favor, faça no chat, e aí a gente, moderando esse chat, a gente passa a pergunta para a Adriana, tá bom? Adriana, bem-vinda de volta, mulher, que alegria te ouvir. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Vamos começar com muita alegria e agora mais fortes ainda, porque a gente sabe que quem está aqui assistindo a gente é porque quer mesmo, né? Bom, queria te agradecer, Débora e Caio, pelo convite. É uma honra muito grande a gente sempre sou eu, tá? Dar início às comemorações dos 250 anos de Jane Austen aqui no Brasil, com uma live potente como essa, né, com uma parceria da Jane Austen Society of Brasil e o canal Livre Literatura. Bom, quem está aí por trás são vocês dois, né? Queria dizer que é uma satisfação muito grande e eu queria só fazer um lembrete. Como as comemorações começam agora em junho, vão até o ano que vem, porque não acaba em dezembro com o aniversário da Jane Austen. Eu peço que vocês sigam Jane Austen, @Jane Austen Brasil, porque aí vai ficar lá no topo do perfil no Instagram as bolinhas referentes à programação de cada mês. Tá? Então, assim, algumas notícias antecipadas a gente coloca no mês de acordo, mas depois vem a publicação oficial. Bom, nós temos um roteiro que eu mandei para a Débora, para eu tentar ser mais concisa, porque são 2 horas, mas são muitas coisas que eu gostaria de falar, aliás, que eu vou falar, e eu acho que esse interesse todo de tantas pessoas no meio da tarde aqui no Brasil só denota a popularidade da Jane Austen, né? Bom, a gente vai falar inicialmente sobre esse legado literário da Jane Austen e por que a permanência de Jane como uma espécie de ícone pop, né? Inclusive, já até escrevi um texto sobre Jane Austen pop. A Jane Austen faz parte, sim, dessa cultura que a gente chama pelo Henry Jenkins, que é a cultura de convergência, ou seja, convergências de várias mídias que são onde os fãs se encontram. Jane Austen sai, portanto, do cânone literário, né, porque ele era centrado nas mãos de poucas pessoas, de estudiosos, de acadêmicos, e ela vai para a cultura pop, porque é aí que Jane Austen se mantém, por causa da questão do fandom, né, do grupo de fãs. Eu falo muito dessas questões teóricas, porque a minha pesquisa de doutorado fala sobre essa interação dos fãs que produzem, essa interação produz inúmeros produtos. Quais são? Memes, as pessoas escrevem livros como fanfictions, tem todo o aparato midiático, desde canecas a camisetas, a ecobags, enfim, aqui no Brasil também a gente tem muita procura por isso. Bom, Jane Austen se mantém na mídia, de um modo geral, ela se mantém nesse rol de maiores escritores da humanidade, e eu não estou exagerando ao dizer isto, porque ela usa de questões muito simples. Segundo a própria Jane Austen, bastava 3 ou 4 famílias no interior da Inglaterra para ela escrever uma história, para ela poder colocar uma gama de personagens com as mais diversas características positivas ou negativas e comportamentos que refletiam refletiam a sociedade na qual a Jane Austen viveu. E aí ela usa da ironia, que é a principal característica do texto austeniano, para fazer uma crítica social, porém uma crítica velada. A gente fala até na teoria que é uma ironia fina, mas requintada, ao invés de fazer denúncias diretas. Como que é isso? A Jane Austen faz uma crítica à posição da mulher na sociedade, uma crítica à posição secundária da mulher na sociedade, por alguns personagens, por meio da vida de alguns personagens. Por exemplo, em Razão e Sensibilidade, a gente tem as irmãs Dashwood, que elas vivem uma vida até muito tranquila, porque o pai tem dinheiro, porém, com a morte desse pai, toda a herança, principalmente financeira, ela vai
para a pessoa masculina, do sexo masculino, mais próximo. Então, no caso delas, é o irmão, porque havia aquele interesse em se manter o nome da família, então o dinheiro tinha que ir para o nome da família, né, para alguém do nome da família, a mulher perderia, porque ela, ao se casar, ela ia adotar o sobrenome do marido, na maioria das vezes. E também tinha a concepção de que mulher não sabia administrar dinheiro. Ora, se ela não tinha direito à escolaridade, como que ela ia também saber administrar dinheiro? Estou falando aí de contas, tá? Contas básicas. E como que ela ia administrar também dinheiro se ela não tinha noção de leis? Se ela não podia acessar por meio da leitura própria as leis. Então, isso também interferiu. Mas essa concepção de que dinheiro na mão das mulheres é algo que vai se perder, ela tem um fundamento. A gente, aqui no Brasil, a gente conhece a história do conto, não é do conto, na verdade é assim, o nome é conto. A moça caiu no conto do baú. O cara deu conto do baú, né? O homem interessado pelos bens dessa moça, ele só se casou com ela para poder ficar com o que ela tinha dentro do baú. E geralmente as moças que estavam em idade para se casarem, elas guardavam muitas coisas preciosas ali, desde objetos de prata ou até heranças, né? E as moças também herdavam as joias da família. Bom, e além de tudo ainda tinha o dote. Mas isso se repercute até na atualidade com piadas ou com memes sobre, por exemplo, deixa o cartão de crédito com a sua mulher para você ver se ela não estoura o limite em um dia. Então, isso é uma concepção errada e equivocada, culturalmente passada de geração para geração, que mulher não sabe administrar dinheiro. Eu falo isso porque eu falo isso com os meus alunos jovens, adolescentes também, sobre essa concepção de que a gente só sabe gastar, sendo que aqui nos lares brasileiros, mais da metade da população das casas são, a maioria da chefe de família são mulheres, então isso aí cai por terra se a gente fazer um contraste aí entre o que é dito e o que é de fato a realidade. Bom, eu falei sobre casamento é a principal temática da Jane Austen, sim, porque as mulheres precisavam casar para manter uma sobrevida na vida adulta. A gente tem que pensar aí que a média de vida girava em torno de 50, 60 anos, então como que uma mulher ia conseguir sobreviver sem o pai para ajudar? Então, ela era realmente essa passagem das mãos do pai para as mãos do esposo, para que essa mulher garantisse um futuro digno. Então, o interesse do casamento era este. Por outro lado, a gente entra também até numa frase que é bastante famosa de Orgulho e Preconceito, que é a frase de abertura do capítulo 1, que é: um homem rico, aliás, um homem possuidor de grande riqueza deve estar à procura de uma esposa, porque ele precisava inicialmente manter seu nome, passando da geração dele para a próxima, e ele deveria passar isso para um filho, não deixar cair nas mãos de um irmão, de um primo, sei lá, de um tio. Então tinha essa manutenção da herança. Mas sim, quem precisava se casar eram as mulheres. Então, à primeira vista, Jane Austen é vista como uma mulher que escreve sobre romances, sobre casamentos, e parece uma coisa mais que é uma literatura para mulheres, mas a Jane Austen, ela se sobressai essa leitura imediatista da obra dela, porque o texto da Jane Austen dá margem a muitas interpretações das várias áreas do conhecimento. Economia, direito. Ano passado eu orientei um aluno da UFMG, da Faculdade de Direito, sobre as leis que estavam embutidas dentro dos livros da Jane Austen. Então, ele pegou as leis inglesas e confirmou: olha, por que as irmãs Dashwood não podiam herdar a herança? Então, tinha essa lei aqui para sustentar esse equívoco, né? Porque a gente tem, do cânone austeniano, por exemplo, Emma Woodhouse é a única personagem principal que ela vai receber herança, por causa de uma abertura nas leis, uma brecha que o pai dela encontrou para que toda a herança dele fosse transmitida para Emma. E olha que a gente não considera ali no início da vida, da juventude da Emma, uma pessoa muito sensata, mas ele confiava que ela pudesse administrar. Bom, nós temos também a questão do apelo, da atualidade dessas personagens da Jane Austen. A gente tem
Elizabeth Bennet de um lado e Anne Elliot do outro lado, que eu posso, não são opostas, tá? Mas é porque as pessoas, de um modo geral, elas colocam a Elizabeth Bennet lá no topo, como a heroína à frente do seu tempo, e a Anne Elliot, assim, e a Fanny Price, de Mansfield Park, como personagens mais apagadas. Eu acho que todas, à sua maneira, né, elas estão no mesmo patamar. A Elizabeth Bennet, porque ela se recusa a casar sem sentimentos, ela recusa se casar com o primo, porque ele seria o herdeiro mais próximo do pai dela. Então, ela tem esse pensamento próprio, porém, ela também é orgulhosa em relação aos ricos, né? Aliás, orgulhosa não, preconceituosa, né? O Darcy que é orgulhoso. Ela tem um preconceito com as pessoas mais ricas por inúmeros motivos, e a gente concorda, inclusive, por que ela tem esse afastamento, né, desse olhar que eu quero dizer. Aí, do outro lado, a gente tem a Anne Elliot, que é uma personagem, para mim, uma das que tem falas emblemáticas em relação aos direitos das mulheres, a empoderamento feminino mesmo. Quando ela estava conversando com o Capitão Benwick, sobre quem permanece mais fiel ao amor, mesmo quando o outro lado já não existe, né, porque já morreu, ou porque o outro lado não se encontra mais presente, o relacionamento acabou, né, como o caso da Anne Elliot com o Capitão Wentworth, eles ficaram separados 8 anos e ela não tinha mais expectativa de se casar, e muito menos com ele. Bom, na discussão, Benwick diz que os homens, eles são mais fiéis ao amor, eles permanecem com esse sentimento por muito mais tempo, e que as mulheres são inconstantes. Ora, a gente percebe na atualidade que é muito mais o contrário, apesar da nossa sociedade, vou falar do Brasil, está bem quase assim, né, bem equilibrada sobre essa questão de quem permanece gostando por mais tempo. Então, não fazendo juízo de valores dos homens e das mulheres na atualidade. Mas naquela época, ele embasou a resposta para Anne Elliot, que ela perguntou, né, por que ele achava isso, e ele falou que aí estariam a prosa e a poesia a favor dos homens para justificar, para explicar essa instabilidade amorosa das mulheres. Na verdade, ele foi corrigido pela Anne Elliot, porque ela só perguntou uma pergunta tão simples, uma pergunta tão boba, que, afinal de contas, quem que escreveu esses livros e esses poemas sobre a inconstância das mulheres? E aí ele não tem como escapar, foram os homens, né? Os homens que, sob o ponto de vista masculino, obviamente eles iam falar sobre questões que afligiam eles. Então é a mesma coisa da gente falar sobre o ponto de vista feminino, sobre sentimentos, e eles estavam mais favorecidos na época da Jane Austen por serem os homens que saíam do seio familiar. Eles podiam ir e voltar para casa sem problema algum. As mulheres, para irem aos correios entregar uma carta, elas precisavam de acompanhante, que no livro da Jane Austen é chamado de chaperone. Então, assim, essa questão do universo doméstico versus o universo que é o mundo inteiro, ele estava era só possível para os homens. E isso reflete em muitas coisas do romance da Jane Austen. Tem uma outra sequência aqui que eu tenho para falar, que é sobre como Jane Austen redefiniu essa concepção aí de romance. Jane Austen, ela vivia numa época que as mulheres não podiam nem frequentar a escola básica. Então, Jane Austen foi muito, muito sortuda até por ter frequentado a escola por muito pouco tempo, mas sim, ela foi alfabetizada numa escola para meninas, né, um pensionato, não um pensionato, perdão, uma escola exclusiva para meninas, e ela teve que sair da escola por causa de um surto de inúmeras doenças ali, de gripes, né? As pessoas podiam morrer por causa de uma gripe mal curada, então ela voltou para casa, e aí acho que a maior sorte da vida das mulheres daquela família Austen foi ter um pai que, além de clérigo da igreja anglicana, ele também ele formava, ele lecionava para rapazes que queriam entrar nas maiores universidades da Inglaterra. Então, para isso, ele tinha uma biblioteca de 500 livros.
mais ou menos 500 livros. E isso, para a época, era como se fosse uma biblioteca de gente rica, milionária, praticamente. E ele tinha, o senhor Austen tinha essa biblioteca, e ele permitia que a Jane Austen frequentasse e lesse, o que é o mais importante, né, ler os livros. E outra coisa importante sobre a biografia da Jane Austen é que Jane Austen ela era assinante da Biblioteca Circular Inglesa. O que isso denota? Que ela tinha acesso a livros novos, a outros livros. E também tem uma outra questão, por exemplo, um dos livros da Frances Burney, acho que é Evelina, se eu não me engano, veio nas últimas páginas, veio com os patrocinadores daquela publicação, e entre um dos patrocinadores estava o nome da Jane Austen, porque ela era assinante da Biblioteca Circular, ou seja, pagava-se um valor para você pegar livros emprestados, como a gente faz numa biblioteca pública, por exemplo, mas pagava-se esse valor para que financiasse publicação de outras pessoas, inclusive, fazendo um parênteses aqui, a Jane Austen, existem estudos, inclusive eu até escrevi um texto sobre isso, né, no prefácio, para eu não cometer nenhuma gafe aqui, porque são muitas coisas para pensar ao mesmo tempo, no livro Cecília, da Frances Burney, a ocorrência dos termos orgulho e preconceito acontece 19 vezes. E é neste livro, Cecília, e não no Evelina, que está o nome da Jane Austen como uma das pessoas que favoreceu, né, que patrocinou essa publicação. Bom, e o que isso quer dizer? Que tem inúmeros pesquisadores, inclusive eu mesma, para a edição, vou falar porque é importante dizer, da Pedra Azul, Cecília, da Frances Burney, pela Pedra Azul, um prefácio que eu fiz sobre essa influência das palavras orgulho e preconceito no texto da Frances Burney, na vida, na realidade aí da escrita da Jane Austen. Então, vale a pena consultar. Sim, ela era influenciada pelo que ela lia. Não há como algumas pessoas poderiam me perguntar, se a Jane Austen leu Mary Wollstonecraft com a reivindicação dos direitos das mulheres. Possivelmente ela leu, mas não tem vestígios disso. As pessoas também não mantinham, assim como eu não consigo manter, um diário de leituras. Pelo menos com o nome do livro e autor, não consigo manter. A gente lê, nós acadêmicas, a gente lê 3 livros por semana. É uma coisa de nível que a gente não consegue, se não anotar, a gente se perde. Tem livro teórico, por exemplo, que eu não anoto. Eu anoto livro literário, né? Então, temos isso. Voltando para o nosso script, ela redefiniu, sim, o que era romance, porque ela escreveu, a princípio, os seus livros sob forma de cartas, então aí as epístolas, né, da Jane Austen, mas ao revisar a Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, por exemplo, ela adotou o que a gente chama hoje de narrativas, então isso é uma mudança muito significativa. Jane Austen também, em Abadia de Northanger, ela inovou por fazer uma paródia da Abadia, em Abadia de Northanger, uma paródia do gótico, que também era algo que já havia sido explorado na literatura inglesa, estava mais adiante, seria abordado pelas irmãs Brontë, né, 20 anos após a morte da Austen. Então, ela faz essa inovação, e eu acho que um dos grandes reconhecimentos, além da crítica, da permanência da Jane Austen na atualidade, ela estar estampada na nota de 10 libras na Inglaterra. Acho que isso é, assim, um marco muito grande, porque tirando a rainha da Inglaterra, ela é uma das poucas mulheres, eu conheço só a Jane Austen, a rainha da Inglaterra, que estampa, né, as rainhas da Inglaterra, que estampam as notas de dinheiro inglês, né, das libras. Bom, então ela redefiniu o romance nesse sentido, e ela também traz algo que é interessante, porque ela transforma o trivial em algo que é clássico. Ela entrou para a literatura clássica, sim, por causa do cânone literário, de quem construía cânone literário em diversos países, incluindo a Inglaterra. Então, os homens, basicamente compostos por homens literatos, que faziam essa eleição dos livros que deveriam ser lidos. Aqui no Brasil, a gente tem o José Olímpio, que é o dono já falecido dono da editora José Olímpio, que favoreceu essas mulheres para serem publicadas e traduzidas aqui no Brasil. Então, depende da escolha de editor, de cânone, né, de acadêmicos. Porém, com o passar dos anos, quem manda no mercado editorial
e quem manda nos estudos literários, por exemplo, são os alunos e são os leitores. Então, são os alunos que vêm me buscar orientação para determinados livros ou para determinadas cantoras, por exemplo, né, que eu analiso tradução de letras de música, por exemplo, a gente faz isso lá no Cefet, Minas Gerais, onde eu trabalho, e aí ela se mantém como um fenômeno pop, de fato, inclusive, a partir do que a gente chama de fandom, que é o domínio dos fãs. São os fãs que fazem com que a Jane Austen seja publicada, replicada, discutida, analisada, porque a maioria da população, e principalmente da população brasileira, não tem acesso ao curso de letras, não tem acesso às discussões da academia literária, né, das várias universidades brasileiras. Bom, vou para o segundo tópico, tá, Débora? A recepção crítica ao longo dos séculos, de um modo geral, também a crítica era feita por homens, porque eram eles que iam às universidades. Apenas, olha, título de curiosidade, apenas a partir de 1885 é que as mulheres na Inglaterra puderam frequentar a universidade. E isso pagando, tá, gente? Pagando muito caro. A gente tá falando aí de Oxford e de Cambridge, por exemplo. Elas podiam frequentar desde 1885, porém só depois de 1920, quase 40 anos, é que elas podiam receber diploma universitário. Então elas faziam faculdade por lazer, né? Assim, era a concepção errada. Então isso se reflete, inclusive, nas pesquisas acadêmicas também, porque elas não tinham aptidão, porque alguém decidiu que elas não teriam essa aptidão para poder serem pesquisadoras. Deixa eu só mudar minha luz aqui, que essa luz está me incomodando. Alguém decidiu por elas que essa aptidão para fazer pesquisa também era dada aos homens. Bom, então vamos falar o seguinte: a gente tem os pilgrims, que seriam, me fugiu a palavra em português. Os peregrinos. Que horror. Os peregrinos de Jane Austen, que começaram a visitar os locais onde se imaginavam os personagens. Então, a gente tem Bath, tem Lyme, Regis, Londres, mas a gente não tem ali uma referência muito esclarecida, principalmente de Londres, onde Jane Austen passou, onde ela poderia ter frequentou, onde ela se hospedou. Porém, com as adaptações para o cinema, é que aí nós, fãs, e as outras pessoas antes de nós procuraram esses refúgios aí. Hoje em dia, é muito mais comum um fã procurar visitar as locações de Orgulho e Preconceito 2005 em busca do seu Darcy ou da sua Elizabeth Bennet do que da própria casa em Charlton House da Jane Austen, no sul da Inglaterra. Outra coisa que eu queria falar, lá atrás, se eu não me engano, 1923 é que tem um registro nos Estados Unidos de uma pesquisa de graduação sobre Jane Austen, foi escrita por um homem. Então, a gente está falando aí de um século de pesquisas. E eu vou falar aqui da nossa realidade brasileira. Quando eu comecei a escrever sobre Jane Austen no site, né, no blog Jane Austen Brasil, em 2008, nós tínhamos pouquíssimas referências sobre pesquisas aqui no Brasil. E hoje em dia, pesquisa toda semana, praticamente. E, a título de curiosidade, já participei de 5 bancas esse ano sobre Jane Austen, sobre tradução, sobre adaptação, sobre cinema, fora os inúmeros artigos e que eu tenho que avaliar ou que eu escrevo sobre essa repercussão da Jane Austen na atualidade. Bom, no início, então, portanto, a recepção da Jane Austen era uma recepção de poucas pessoas que leram, porque vamos pensar assim que os livros não atingiram tantas pessoas assim em vida. Mas depois depois com o lançamento, né, com a escrita do memorial, escrita pelo sobrinho da Jane Austen, mais de 50 anos após a morte dela, é que aí houve esse novo renascer, esse boom, né, de procura pelos livros da Jane Austen. Ô, Adriane, deixa eu fazer uma pergunta. Essa primeira recepção, ela tinha algum tipo de característica específica? Tipo, analisava-se só o texto? Via-se algum preconceito por ela ser uma autora e não um autor, pensando nisso do cânone, sabe?
Bom, essa primeira recepção, então, é o texto, eu não consegui guardar aqui para hoje, é um texto de um pesquisador americano, tem, acho que, se eu não me engano, 1923, é sobre estilo, é sobre léxico, então é uma coisa muito mais de análise literária formal, digamos assim. Não existe lá, há 100 anos, uma pesquisa sobre a questão da recepção crítica de fãs, por exemplo, não existe, isso é um projeto muito inovador, uh, que temos, assim, pesquisadoras aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que fazem esse tipo de análise. Então, eu falei sobre o sobrinho da Jane Austen, que houve esse boom, né, ali, vamos colocar em 1870 para 80, 1870 para 80, porém, só foi a partir da década de 1920, com lançamentos, né, reedições de livros da Jane Austen, com inserção, vejam só que interessante, inserção de prefácios escritos por acadêmicos, é que ela voltou ao cenário e voltou de forma majestosa, porque tinha, digamos aí, a assinatura de um acadêmico ou acadêmica falando, ó, leia esse livro, isso aqui é importante. Então, as edições com prefácio também, ou pós-fácil aqui no Brasil, elas tomaram corpo, principalmente com as editoras Penguin, Companhia das Letras, e Antofágica, que fazem esse tipo de serviço, porque o paratexto é importante também para poder interpretar uma obra, né? A gente não pode exigir que todos tenham a leitura vasta de um acadêmico especificamente, tá? Estou falando só sobre textos que são mais de origem mais formal, como prefácio e pós-fácio. Bom, a crítica na época da Jane Austen era considerada a Jane Austen como uma espécie de mulher conservadora, que ela falava sobre temas de origem moral religiosa que satisfaziam o público daquela época. Porém, ao longo do tempo, principalmente com as discussões da esfera do feminismo, com eu vou esquecer o nome das autoras, Mad Woman in the Attic, que escreve, por favor, são duas mulheres, é a Guber Gilbert, Guba, eu também sempre, mas é isso, um clássico, né? É um clássico, de referenciar um livro aqui, o meu tem 800 páginas, sobre essa questão da escrita de autoria feminina. Bom, então aí a partir dessa publicação é que aí as pessoas começaram a pensar em Jane Austen como a gente chama na literatura proto-feminista, porque na época da Jane Austen não existia esse termo nem para classificar o texto da Mary Wollstonecraft como um texto feminista. Esse termo ele é muito, ele foi cunhado muito depois, mais de 150 anos depois da morte da Jane Austen, que aí em 1970, por ali. Bom, essa redescoberta acadêmica, como eu falei, americana, de 1923, ela também cruza, ela tem um ponto de contato com os textos da Virginia Woolf, sobre a Jane Austen, por exemplo, e aí também tem uma questão da Segunda Guerra Mundial, que a Jane Austen ela foi sugerida para os soldados ingleses lerem a Jane Austen como uma espécie de bálsamo para tentar sobreviver àquela loucura que foram as duas primeiras, né, as duas guerras na Europa no século XX. Então, o Churchill recomendava aos soldados ingleses que lessem Jane Austen. Aquele velho slogan, keep calm and blá, blá, blá. Então, keep calm and keep reading Jane Austen, something like that. Bom, outra coisa aqui, Jane Austen entra também para as pesquisas acadêmicas com essa valorização de Jane Austen, não como uma escritora que fala sobre temas comuns, mas que fala sobre temas que podem ser debatidos sob o viés feminista. A palavra feminismo no Brasil é uma palavra quase maldita, é uma palavra que não é bem recebida pela maior parte do público leitor. Diga-se de passagem que é um público que faz parte de uma bolha literária, porque as pessoas no Brasil ainda continuam fazendo parte da estatística de não leitores. Isso é muito sério, isso é muito grave. Porém, ainda assim, existe essa resistência de analisar Jane Austen sob o ponto de vista do viés feminino, mas o que ela pedia de forma indireta, era uma igualdade para suas personagens. Igualdade de pensamento, igualdade de direitos. Olha, duas coisas básicas que a gente nem percebe que outras pessoas lutaram tanto. Lá na época da Jane Austen não tinha esse direito, né?
Bom, as mulheres não tinham direito nem com quem elas iam se casar, quiçá administrar dinheiro ou então estudar. A leitura da Jane Austen na América Latina, em especial no Brasil, essa recepção da Jane Austen, então ela começa aqui no Brasil em 1940, com a publicação de Orgulho e Preconceito da José Olímpio. Porém, também um texto que eu pesquisei, a Sandra Guardini também já publicou sobre isso, a Sandra é da USP, uma professora, assim, que para nós, né, que conhecemos, é uma referência sobre a literatura inglesa. Existem vestígios, aliás, vestígios não, existem registros de Jane Austen circulando no Rio de Janeiro. Em que sentido? Os livros traduzidos da Jane Austen. Aí a primeira tradução de Persuasão para Portugal foi por volta ali de 1850, acho que 1854. Porém, essa tradução, ela foi uma tradução que era muito comum na época, tá, gente? Dos portugueses traduzirem a partir do francês, porque a língua, digamos, não era tão universal, mas a língua mais falada na Europa não era o inglês, era o francês. Então, os portugueses traduziram a partir de um texto francês. E esse texto francês é uma adaptação de Persuasão. Então, por isso é que também o mercado editorial português, ele adotava o nome do tradutor e não da Jane Austen na capa do livro. Então, esses livros, eles se perderam aqui no Brasil, no Real Gabinete, no Rio de Janeiro, não tem. Tinha-se registro de 3 exemplares para as pessoas fazerem alocação. Na Biblioteca Fluminense também, mas esses livros não existem, eu já fui pessoalmente procurar. A gente tem um único livro que eu tenho notícia, que nem Portugal tem, no Grêmio Literário Português, lá em Belém. Ele já está digitalizado e é um projeto meu de pesquisa, transformar esse livro, porque a tradução portuguesa é uma tradução de quase 200 anos, né, 260 anos. Então, transformar isso em um livro digital para acesso a outras pessoas. Então, a gente está fazendo uma negociação legal com o Grêmio Literário e a Embaixada Portuguesa aqui no Brasil para tentar transformar isso em um livro digital. Bom, essa recepção na América Latina, ela se dá principalmente, eu vou chamar de boom, esse interesse por causa da adaptação de Orgulho e Preconceito 2005. É a adaptação de Orgulho e Preconceito para o cinema que transforma o trivial da Jane Austen em conto de fadas. A escolha por Keira Knightley e Matthew Macfadyen não foi uma escolha aleatória porque eles têm rostos bonitos. Foi uma escolha porque o Matthew estava fazendo Spooks, que é uma série sobre detetives ingleses, sobre MI5 ou MI6, eu acho. Débora, já pode responder as perguntas? Termina o seu ponto, aí eu te faço. Só estou aqui para a gente ter separadinho. Ok. A recepção na América Latina, de modo geral, se dá pelo o cinema e hoje em dia os streamings, né? E também existe o que a gente chama, o Jenkins fala dessa cultura de convergência, a ponto de Bridgerton ser mais famoso do que Persuasão de Jane Austen na Netflix. Bridgerton tem um apelo muito maior de fãs do que o filme de Persuasão 2022, que cá entre nós, eu não vou entrar nos comentários tão aprofundados, mas foi uma adaptação que a maioria dos fãs não gostou, e isso em todos os territórios que a Netflix abrange. Você quer fazer as perguntas? Que aí eu já posso passar por... A gente tem 2 perguntas aqui, ó. Uma dizendo o seguinte, sobre isso do Renascimento, né? O Renascimento de Austen, a partir de uma leitura proto-feminista, impactou em uma leitura mais receptiva no meio acadêmico para tirar essa pecha de conservadora que não envelheceu bem? E aí uma segunda pergunta que tem a ver com a escolha dos nomes, né, os pseudônimos. Poderia comentar um pouco também a questão da Jane Austen não ter publicado os nomes, os livros com os nomes dela, usando o pseudônimo By a Lady, e só ter sido reconhecida póstumamente. Ok, então vamos lá. Os 3 primeiros livros, eu peguei pela última, que é mais fácil. Os 3 primeiros livros, portanto, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Mansfield Park, foram publicados de forma anônima, com investimento pessoal do dinheirinho que ela tinha para ser publicado. E sim, foi publicado By a Lady. Porém, com a repercussão desses 3 livros, o secretário ou funcionário do rei,
o secretário da Biblioteca Real inglesa, ele convidou a Jane Austen para, é bem entre aspas, tá, gente, dedicar o próximo livro ao príncipe regente. E isso, a gente tem notícias que Jane Austen não era muito a favor do príncipe regente, da Inglaterra naquela época, mas ela dedicou Emma ao príncipe regente. E aí, ao fazer essa dedicatória, que tem em algumas réplicas de livro, né, que a gente pode comprar, né, livros publicados recentemente, mas tem essa dedicatória, mas aí ela teve que expor quem era a mulher por trás, a pessoa por trás daqueles livros. E isso é um marco significativo em Emma, 1816, porque a Jane Austen, ela tinha que esconder, de preferência, ela tinha que esconder que ela era a Jane Austen, filha do reverendo Austen, porque mulheres que trabalhavam eram geralmente as pessoas muito pobres que trabalhavam como governantas, como empregadas domésticas ou no comércio. Então, classe média não trabalhava, então era uma espécie de vergonha para a família uma mulher se envolver no trabalho, com o trabalho, mesmo que esse trabalho fosse apenas restrito ao ambiente doméstico, que era escrita de livros. Então, em Emma, o quarto livro, é que ela teve o nome estampado. Mas a Jane Austen não fez fortuna com seus livros. Ela começou a escrever os outros, aliás, os dois últimos livros a serem publicados foram publicados 6 meses após a morte da Jane Austen, portanto, no final do ano de 1817, com uma pequena edição da irmã da Jane Austen, a Cassandra Austen. Existe uma discussão sobre persuasão inicialmente ser batizado de Os Eliot, que seria essa história, e não persuasão, mas a Cassandra optou por isso. E também ela fez uma publicação de Abadia de Nottingham, que era um livro que a Jane Austen tentou publicar, foi o primeiro livro que ela tentou publicar, essa paródia gótica, mas ela não, apesar do editor ter comprado os direitos autorais, ele não publicou o livro, então ficou engavetado. Então, os irmãos da Jane Austen, após a morte da Austen, decidiram comprar esses direitos autorais de volta para poder publicar. Então, assim, a pergunta que alguém fez foi sobre essa questão do reconhecimento, não foi reconhecida enquanto ela estava viva. Sim, nos 2 últimos 1 ano e meio de vida, que já sabiam quem era a escritora, a autora desses livros. Agora, sobre essa questão do By a Lady, era até uma forma de escudo, sabe? As irmãs Brontë, por exemplo, usaram pseudônimos para publicarem seus livros, seus primeiros livros. Elas usaram pseudônimos com nomes que tendem a ser considerados neutros, sabe? Tipo, Darcy aqui no Brasil Darcy é homem e mulher, pode ser, eu conheço uma Darcy. Então, elas publicavam dessa forma, mas a gente não precisa ir muito longe. A J.K. Rowling, do Harry Potter, publicou J.K. Rowling para poder ser publicada, porque se estranhava uma mulher escrever até lá, aqui, 20 anos atrás. Se estranhava uma mulher escrever um livro de tamanha envergadura como são as histórias do Harry Potter. Então, a gente está ainda assim, digamos assim, num campo de batalhas mesmo para ser publicada, para ser lida, né, para ser interpretada. E a outra pergunta, eu pego esse gancho aí, que é sobre essa recepção. Então, quando voltou-se o olhar não tão linguístico para a obra da Jane Austen, mas e sim teoria da literatura comparada, aí sim que foi possível Jane Austen, literalmente, né, não é ela, mas os seus livros mergulharem de cabeça na academia, porque aí a gente não analisa só a questão semântica, lexical, ou de estilística, mas aí a gente entra nos temas que a gente pode se desdobrar de várias maneiras. Então, a gente aprende, por exemplo, que Jane Austen sabia muito sobre matemática e economia, porque ela tinha que saber inúmeras questões, por exemplo, quantos metros se gastava para fazer um vestido, e como que ela ia economizar com isso, quanto ela poderia economizar. Então, todas as esferas do conhecimento é possível. Inclusive, tem um livro que eu estou doida para comprar, que é sobre a questão do jardim, das plantas, porque ela menciona plantas na sua obra. Ela não fez um herbário como a Emily Dickinson, mas ela fala sobre essa questão nos livros, principalmente por causa dos jardins ingleses, que são considerados obras-primas, né? Para não embrutecer o interior da Inglaterra, ali no século XIX foram contratados inúmeros
paisagistas para poder fazer com que essas mansões tivessem campos maravilhosos que a gente vê no cinema, que a gente vê essas casas, né? A manutenção dessas casas hoje em dia, ela é milionária para fazer a manutenção. A casa do irmão da Jane Austen, que era o irmão mais rico, não era rico por causa da herança do pai da Jane Austen, mas sim porque ele foi adotado por uma família rica e herdou os bens dessa família. A casa que o irmão da Jane Austen viveu em Charlton, a mansão de Charlton, ela foi vendida. E ela foi comprada por uma mulher bilionária e mantém essa casa para estudos de autoria feminina, isso que é muito legal. A última pessoa da família Austen a viver nessa casa foi né, a sobrinha da Jane Austen, quinta geração, ela mora atualmente na Austrália, ela é presidente de um grupo de letramento de crianças, de meninas, lá, né, um projeto internacional para letramento, alfabetização de meninas ao redor do mundo. Um projeto muito bonito, diga-se de passagem. Bom, acho que eu respondi, né? Bom, a Austen é cultura popular. Então, eu acho que, assim, Jane Austen é como se fosse um nome que tudo é possível se adaptar para a cultura popular. Eu vou pedir licença a você só um minuto que está aqui do meu lado, só para pegar uma coisa aqui, que é o seguinte. Eu recebi ontem, deixa eu explicar direitinho a situação. Eu participei de uma banca no início do ano, da Caroline Santos Lima, é uma banca de TCC, e ela foi uma aluna minha, uma aluna virtual, né, dessas aulas da Jane Austen Society, e ela, como ela observou que eu gostava muito a minha adaptação para a televisão, para séries de televisão ou para o cinema, é a Emma 2009. Então, ela mandou fazer uma bonequinha, deixa eu ver, aqui tá melhor. Uma bonequinha inspirada em Amy Woodhouse. E, além de agradecer publicamente pelo presente, eu queria dizer o que eu quero dizer com essa bonequinha que a gente chama de Funko, né? Que Jane Austen está na cultura popular. Ela mandou também essa vela. Peraí, desse lado é melhor. Uma vela com um perfume maravilhoso. Então, todos os itens que se diz relacionados a Jane Austen, eles são itens que a gente chama relacionados à cultura pop. Bom, as adaptações audiovisuais estão aí para isso. Eu entreguei um texto para a Federal de Juiz de Fora na sexta-feira, onde eu escrevi, né, por meio de constatações e de leituras, inclusive leituras em espanhol, que existem mais de 75 adaptações registradas no IMDb, inspiradas ou sobre ou ligadas ao universo austeniano. 75. E eu achei que tinha muito, tendo 40 DVDs aqui em casa. Então, tem 75 que eu nem sequer consigo cogitar. Por exemplo, a adaptação de Razão e Sensibilidade, que tem um nome que eu não vou conseguir pronunciar em hindu, né, uma adaptação indiana, eu não assisti ainda. Eu assisti a adaptação de Emma e Orgulho e Preconceito, que chama Noiva e Preconceito, que essa é muito divertida. Inclusive, os meus alunos gostavam muito ali no início do século 2000, no início da década de 2010. Bom, essas adaptações que a gente tem aqui no Brasil, uma adaptação de 1962, que eu publiquei até no blog, lá no Jane Austen Brasil, publicação de 1962, com a Fernanda Montenegro, é um teleteatro, não é uma novela, é um teleteatro, bem interessante. E aí, assim, eu busquei informações, busquei uma entrevista com a Fernanda Montenegro, mas não recebi resposta. Tudo indica que a Fernanda Montenegro é a Elizabeth Bennet, e a gente fica assim, meu Deus, eu queria ter visto isso. Não tem registro dessa gravação, dela ter sido salva. Então, aí a gente tem, depois de 1962, esse esgotamento, porque a Rede Globo, ela seguiu um padrão meio que internacional, inclusive refletindo as publicações na Espanha e na Itália, que fizeram adaptações como essas, não de teleteatro, mas a gente consegue encaixá-las no teleteatro, porque são adaptações mais teatrais do que cinematográficas, digamos assim. Temos também, em 2015, um musical, Nuvem de Lágrimas, baseado nas músicas do Chitãozinho e Chororó, da dupla, né? Para contar a história de Elizabeth Bennet e Mr. Darcy, e um pouco mais adiante, em 2018, a adaptação de 6 livros da Jane Austen para a novela Orgulho e Paixão, também da Rede Globo. Então, a gente tem pelo menos 3 aqui.
eu acho que a maioria do público brasileiro, assim como lá fora, espera uma adaptação muito semelhante à de Orgulho e Preconceito, 1995, com Colin Firth, que também é um marco por uma questão de objetificação ou barra sensualização dos personagens masculinos da Austen. Então, começou com Colin Firth e depois solidificou com Matthew Macfadyen. Aí é uma questão de escolha, de opção, enfim, inclusive para vender. Para vender um filme hoje em dia, talvez tenha que ter um personagem masculino muito destaque. Já visto os personagens de Bridgerton. Eles são escolhidos a dedo para isso, né? Para encantar diversos públicos, não só feminino, tá, gente? Diga-se de passagem. Então, as adaptações, elas transportam o universo austeniano para essa realidade, até para algumas demandas da atualidade, dos fãs da atualidade. Mas aí a gente tem outras que são as fanfictions, que são as continuações de histórias, como, por exemplo, o livro Miss Austen, que foi recentemente adaptado pela BBC, brilhantemente adaptado pela BBC, sobre a vida da Cassandra Austen, que tem uma atriz maravilhosa, que faz o papel de Jane Austen. Ela é uma fofa, e ela não é britânica, né, na sua totalidade, ela tem ascendência espanhola, então ela tem um rosto muito parecido com o que eu imagino da Jane Austen. E a gente vê cada ironia que ela fala, principalmente com o olhar, você fala, gente, é a Austen, sabe? É a minha Austen, na verdade, né? Porque cada um tem a sua. Bom, as fanfictions, então, elas promovem essa cultura de fãs, essas recriações, essas reciclagens dos textos da Jane Austen. E aí tem um outro mais controverso, que é uma fanfiction que foi transportada para o cinema, que se chama Orgulho, Preconceito e Zumbis. Se eu perguntar para um adolescente de 15 anos se ele quer assistir ou discutir livros de literatura do século XIX na escola, ele vai optar por Orgulho, Preconceito e Zumbi. Eles querem ver sangue. A resposta que eu obtive isso 5 anos foi essa. Então, uma forma de introduzir o gosto literário seria por meio dos zumbis. Infelizmente, para alguns, mas felizmente para Jane Austen, para se manter. Não para quem escreveu essa fanfiction, tá? Não necessariamente para isso. Bom, deixa eu aumentar aqui. A presença da Jane Austen no mercado editorial juvenil e infantil, aqui no Brasil, lá fora a gente tem inúmeras publicações. A Débora Marini é uma pesquisadora do Rio Grande do Sul que investiga as adaptações, né, para a literatura infantil, porque, assim, tem que adaptar o texto para o público infanto-juvenil. Nós tínhamos, pela editora Paulinas, 2 adaptações, uma de Orgulho e Preconceito e outra de Razão e Sensibilidade, adaptada por mais ou menos 20, 30 páginas, para o público adolescente, e aí a Débora, ela analisou essas adaptações para crianças, então para mim, eu chamo de livro de colorir, porque as imagens, elas são em preto e branco, então favorece essa questão até do domínio da escrita fina, né, que é o segurar o lápis e o lápis de cor, por exemplo. Bom, a presença no mercado editorial, ela tem se consolidado cada vez mais. Este ano, foi publicado Jane Austen Year, Celebrating 250 Years of Jane Austen, que é um livro que mostra, como se diz, Jane Austen ao redor do mundo, Jane Austen, as características da obra da Jane Austen, de cada obra, e aí aqui mostra algo que eu deveria ter falado, mas a gente ainda está falando da cultura popular, que é o filme As Patricinhas de Beverly Hills. Então, adaptação moderna de Emma Woodhouse em Los Angeles. É um clássico esse filme. Quando eu estive nos Estados Unidos em 2018, não era para participar do evento da Jane Austen, mas eu vi adolescentes com camisetas sobre essa adaptação. Então, virou, sim, um símbolo, uma espécie de status, usar uma camiseta de As Patricinhas de Beverly Hills. Outra publicação muito importante que foi publicada originalmente em francês, acho que assim fica melhor. A Enciclopédia Visual de Jane Austen, publicada por uma amiga, a Claire Sam, da Jane Austen, Lost in France, por isso que foi publicada em francês, mas esta edição especificamente, ela já foi traduzida para o inglês e para o espanhol, porque tem contribuições de outras pessoas, né? Inclusive dessa que vos fala, que deixa eu ver, achei. A única pessoa da América Latina que tem uma entrada nessa enciclopédia sou eu. Mas sou eu porque eu contribuí com algumas coisas aqui, neste livro. Não necessariamente porque eu sou a referência, quem me desse, uma referência na América Latina.
eu posso ser referência para minha filha, né? Minha filha que é única, essa é a referência que eu me enquadro. Bom, o mercado editorial, então, ele está muito atento a isso. As editoras que estão muito antenadas com o que o público quer, o que eles querem em relação a livros, elas estão publicando edições com prefácio, pós-fácil, videoaulas, e isso é importante, porque a gente não quer só consumir a história, a gente quer saber o que as outras pessoas pensam sobre isso. Bom, a cultura pop e o fandom, por que não sai de moda? Apesar de que a gente está falando de livros publicados há mais de 200 anos. Por causa das temáticas da Jane Austen, ela não sai de moda porque ela fala de temas universais, que eles estão presentes lá no interior da Inglaterra do século XIX, mas no dia a dia. Quem não conhece uma moça ou uma senhora alcoviteira que quer casar todo mundo? Até hoje, até em 2025. Quem não conhece aquelas pessoas que frequentam a igreja, ou então são líderes religiosos que comem, só vão na churrascaria para dar prejuízo na churrascaria. Eu tenho alguns amigos que fazem isso, dão um prejuízo enorme. Então, não necessariamente pastores, tá, gente? Ou padres. A gente está falando de pessoas com características muito parecidas, né? E por que não mulheres? Também à frente do seu tempo. Não é porque existiram inúmeras conquistas lá atrás, há mais de 100 anos, com direito ao voto, por exemplo, é que a gente não tem que fazer a manutenção dessa liberdade conquistada, né, dos votos, por exemplo. Então, eu acho que ela não sai de moda por isso, tá? Pode avançar para o próximo tópico? As traduções de circulação da Jane Austen, então, como eu falei, no Brasil começou com a José Olímpio em 1940, e a gente tem lembrado algumas coisas aí. Foram traduzidos Orgulho e Preconceito, pelo Lúcio Cardoso, Mansfield Park pela Raquel de Queiroz e Razão e Sensibilidade, que a princípio ia se chamar Razão e Sentimento, da Diná Silveira de Queiroz, parente da Raquel de Queiroz. Eles foram contratados pelo José Olímpio por serem escritores, então escritores que tinham domínio da norma culta, sabiam escrever livros, mas também por serem pessoas que conheciam a língua inglesa. A gente tem até uma pesquisa recente da USP sobre traduções dessa década de 1940 da José Olímpio, mostra um estudo mais minucioso, eu vou falar sobre isso numa live que a gente vai fazer esse mês ainda, mostra as escolhas linguísticas, as dificuldades, a gente sabe, por exemplo, que a Raquel de Queiroz, ela ditava as traduções, então ela lia o trecho em inglês, ditava para a ajudante, para a secretária, que datilografava, então a gente tem algumas omissões de parágrafo, porque eles se perdiam ali no meio desse processo todo. E em algumas partes, a gente percebe, numa análise muito, muito específica, né, de pesquisadores aqui do Brasil, que existem troca de termos, porque a gente não tinha dicionário online não, gente, e os dicionários que tinha em mãos não conseguiam abarcar toda a cultura inglesa numa definição de palavras. Por exemplo, como tradutora, eu me via, às vezes, preocupada, porque tinha determinadas situações, eu não lembro qual livro, que tinha um objeto para você lavar as mãos para comer alcachofra. Então, era uma água de lavanda numa cumbuquinha, né, num bowl, né, chique, para lavar os dedos, para você comer com as mãos. Então, não tem isso, não tem um nome próprio para isso, né? E é isso há 200 anos. Então, assim, dá-lhe nota de rodapé, por exemplo, para os inúmeros nomes de carruagem. Carruagem com teto, que abre o teto, carruagem fechada, com 2 cavalos, com 4, com um cocheiro, com 2, cada um tem um nome. E aqui no Brasil, no máximo que a gente vai ter é o quê? Carroça, carruagem, e tem mais um outro nome mais sofisticado para carruagem, que eu esqueci agora. Então, também temos três opções, que também não denotam necessariamente o que era o universo britânico do século XIX. E então, eu lembro muito, Adriana, na aula que você estava do curso de narrativa, que eu usei um trechinho, o começo, né, para mostrar a questão da narratologia e tal, e só de você bater o olho na escolha de alguns termos, você falou, essa tradução é mais recente, porque esse termo aqui, então realmente o estudo da tradução é inesgotável, né? Sim, um tema, olha, eu estou com um artigo no Prelo, que a gente fala, porque eu apresentei no Encontro de Tradutores da Unesp, ano passado, que eu analisei apenas as traduções das charadas em EMA.
quais foram as escolhas linguísticas dos tradutores. Eu não analisei minha própria tradução, porque não faria sentido. As traduções felizes e talvez algumas que, né, ficaram ali a contento de tradutores brasileiros para esses trechos, que traduzir charada, gente, é tão difícil quanto traduzir poesia, né? Quem traduz poesia tem que ganhar outro mérito, além de tradutor, de escritor mesmo de poema, porque dá muito trabalho, principalmente por causa das rimas. Bom, então a gente tem essas questões das traduções. As traduções hoje em dia são mais preocupadas com a questão estética do design do livro, com a questão também, obviamente, da língua, né? Tem que ser um bom tradutor, mas essa questão da recepção de fãs, da experiência literária. Eu já recebi livros maravilhosos da Jane Austen que vinha com xícara de chá, com uma estampa que a gente tem aqui, acho que é da Oxford, da fábrica, né, de xícaras e pires, no estilo inglês do século XIX, e veio com chá inglês, e veio com toda uma experiência de leitura além do livro. Então, é isso que vende, é o Café com Deus Pai está aí para isso. Eu vi na livraria outro dia, tinha um box do Café com Deus Pai de R$ 500, porque tinha tudo, moedor de café e tudo, e o livro. Então, isso faz parte hoje, que é essa, como é que se diz? Venda de tudo que esteja relacionado à literatura, ao livro especificamente. Essa questão da tradução brasileira também, ela encosta na questão, aliás, ela bate quase de frente com a questão da ironia. O tradutor tem que ser muito perspicaz para manter a ironia austeniana nas versões que a gente chama tradução. Gente, quando alguém me pergunta assim, qual que é a tradução mais fiel? Vai depender muito, porque quem traduziu em 1940, 50, 60, tinha uma outra visão de mundo. Por exemplo, eu não discordo do tradutor, mas discordo da pessoa quando o Luz Cardoso diz que Jane Austen, ela não tinha muitos atributos físicos, ela nem se casou. Então, a visão daquela época de 1940 era de uma mulher para se sentir realizada ou benquista, ela era se casar. Então, ela deveria ser feia, porque essa é a dedução que ele faz. A dedução dele é porque a gente não tinha imagem da Jane Austen, a não ser a pintura da Cassandra, que hoje em dia foi melhorada bastante na nota, né, na nota de 10 libras. Bom, esses desafios aí, eles são enfrentados por tradutores ao redor do mundo inteiro, então não é só um problema brasileiro, tá? A circulação da Jane Austen em outros países fez com que vários países como o Paquistão, a gente tem Jane Austen Society of Pakistan, que eu conheço, a Lalin, uma amiga pessoal, né, que eu convivi com ela em Washington. Temos uma Society de Estudos Literários da Jane Austen no Japão, nas Américas, obviamente, na Europa, mas eu tenho que falar uma conquista que ela é brasileira. A Jane Austen Society of Brazil é a primeira sociedade de estudos literários dedicados a Jane Austen, além das outras que já existiam em língua inglesa. Então, a gente tem a Jane Austen Society mãe, que é a da Inglaterra, a da North America e a da Austrália, mas todas em língua inglesa. Então, português marcando aí, Brasil marcando fazendo um marco histórico, inclusive, de criação da Jane Austen Society em 2009. De uma forma geral, existe essa discussão de adaptação versus fidelidade, isso é muito complexo para falar numa live como essa, teria que fazer um exame, né, de edição bilíngue, por exemplo, que é muito complicado fazer isso, inclusive ao vivo, mas o que eu aconselho é você buscar um texto, como você falou aí, né, bem mineiro que eu falei agora, como você falou aí, Débora, o leitor tem que estar confortável com o texto. Então, se você vai comprar um texto, eu não aconselho muito, se você vai comprar um livro, você ir lá na Amazon, porque a Amazon, por exemplo, tem relatos de pessoas que moram no exterior, que nunca leram Jane Austen em português e acaba caindo, não sei porquê, qual que é a métrica que eles fazem, e acaba caindo lá. E tem uma outra coisa, que os fãs de literatura no Brasil, eles são muito apaixonados, então se compra um livro e ele vem danificado, ele vem, sei lá, com a lombada machucada, ele vai colocar o livro como aí aquela tradução fica parecendo que ela é péssima porque ela recebeu uma estrela. Então, o que eu aconselho é você ir numa livraria física e ver
o trecho inicial de cada livro e ver qual que é o que te apetece mais, porque se for uma linguagem mais rebuscada, tem os tradutores que fazem isso. Se for uma linguagem mais tranquila, tem outros que fazem isso. Então, essa questão da mediação cultural entre fidelidade e adaptação, a tradução é chamada por muitos teóricos, né, ao redor do mundo, de adaptação. Você faz um outro livro. Jane Austen é Jane Austen em inglês. Para que um público maior ainda tenha acesso a Jane Austen em inglês e que não leia em inglês, é preciso a gente ter as traduções. Então, a minha tradução de Emma, por exemplo, é a minha versão de Emma. Então, a Júlia Romeu, por exemplo, também fez tradução de Emma, então é a versão da Júlia. Diga-se de passagem, as traduções da Júlia das charadas nesse livro são maravilhosas. Ela faz um jogo que você fala assim, eu descobri mesmo, assim, né? Falei, o que a Júlia fez nessa tradução aqui das charadas? E era 3 horas da madrugada e eu procurando o livro para falar assim, meu Deus, ela foi sensacional, eu recomendo, tá, gente? Bom, outra coisa sobre as traduções é que elas é que fazem também a manutenção da Jane Austen no universo acadêmico, tá? Porque a gente vai pensar, não tem os dados mais atualizados, mas até outro dia, apenas 5% da população brasileira conseguia ler livros em inglês. Então, é uma parcela muito pequena da população. Então, se você conhece boa parte de pessoas adultas como eu, que leem inglês, é porque vivemos numa bolha. Por outro lado, a situação está mudando um pouco para melhor com as pessoas abaixo de 20 anos. Elas já têm uma leitura em língua inglesa muito maior do que o meu pai, meus tios, meus irmãos e eu temos. Então, é uma questão geracional também. Jane Austen em sala de aula é um prazer. Hoje mesmo enviei um projeto de iniciação científica para analisar o mercado editorial de Jane Austen no Brasil. Para poder fazer esse levantamento. Antes não tinha essa preocupação com a estética dos livros, com as capas, com a beleza das capas. Tem uma edição de Razão e Sentimento que tem a Charlotte Brontë na capa, tipo, né, porque era uma pintura bonita que representava, sei lá, alguma coisa para a editora ou editor naquela época. Bom, na sala de aula existe, eu vou falar da minha de língua inglesa e até do português. É impossível adotar um livro de Jane Austen para um aluno do fundamental e médio com um livro de cerca de 350 páginas. Então, na língua inglesa, o que eu faço é usar os graded readers, que é uma literatura adaptada, por exemplo, Orgulho e Persuasão tem 300 páginas em inglês, aí eles adaptam para 30 páginas. E 30 páginas em um inglês que é para o nível básico, intermediário ali. Então, um aluno que está fazendo curso de idiomas ou está no ensino médio conseguiria ler. Então, essa literatura que eu trabalho, porque é uma forma de despertar a atenção dos alunos para esse universo austeniano. Eles até sabem que tem um filme chamado Orgulho e Preconceito, ou já viram alguma coisa, mas sequer têm a noção de associar isso com a Jane Austen, porque não dá tempo. Eu estou falando isso no ensino médio tecnológico do Cefet, que os alunos têm 38 aulas por semana, manhã e tarde. Então, literatura tem que ser o que a gente chama gotas de literatura ao longo da semana. Não dá para fazer essa abordagem mais aprofundada, como a gente faria, e eu ouso dizer que nem na universidade. Porque quando eu vi Jane Austen na universidade, eu tive 2 aulas, 2 semanas, sobre Emma Woodhouse, especificamente em uma disciplina que era literatura do século XIX. Veja bem, então 2 aulas, não dá para ver quase nada. É como se fosse um perfume de Jane Austen que a gente sentiu e depois tinha que correr atrás. Ok, só mudou a tela e eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Outra coisa aqui que eu queria falar sobre a sala de aula, as adaptações, sim, são uma porta de um ponto de partida. Então, o que tem Orgulho e Preconceito e Zumbis? Eu mostro os trailers para os alunos compararem os Zumbis com a adaptação de 2005, que é a adaptação que geralmente uma parte conhece. E aí, a partir daí, vamos ver um trecho? Vamos ver se é isso mesmo? E aí, a gente adota nesse sentido. Mas eu também fui muito feliz com uma coleção de livros para o ensino médio, escrita, inclusive, pela minha orientadora de doutorado, a Vera Menezes, e um colega do Cefet, que é o Marcos Racilan, que contemplava no livro do 2º ano
8 páginas sobre Jane Austen. Então, dava para a gente fazer inúmeros projetos, né? Eu fiz inúmeros projetos que eu posso até deixar depois a referência para vocês como adaptar, quem quiser usar em sala de aula. Essa leitura crítica também ela é importante porque a gente começa a fazer uma ponte entre, por exemplo, história. Já fiz projetos que eram abarcavam discussão de literatura e história ao mesmo tempo com obras da Austen e da Elizabeth Gaskell, que é a transição ali para o mundo moderno que a gente conhece hoje, mas é a Revolução Industrial, por exemplo, é possível fazer essa ponte. Vou passar para o 6º item, que é o universo doméstico e social de Jane Austen, que aí a gente retoma aquela questão que eu falei anteriormente sobre a questão da vida muito pacata no interior da Inglaterra. Esse cotidiano fica parecendo assim, mas é um livro só sobre mulheres, é só como é a vida das mulheres. Sim, gente, a vida das mulheres importavam também. E ela inova porque ela traz este olhar feminino sobre o comportamento das pessoas. Isso é um ponto importante a se dizer. E aí a gente tem toda uma elaboração de etiqueta, passeio, baile, carta, leitura. Para escrever cartas, tinha livro de manual de como escrever cartas. Para economizar papel, Jane Austen não escrevia apenas na horizontal, ela escrevia na diagonal, para economizar papel, era muito caro, por exemplo. Os bailes, eles tinham, geralmente era uma forma de apresentação das damas na sociedade, das moças que estavam em idade para se casar. Quem aí que é dos anos 80 não se lembra dos famosos bailes de 15 anos? É uma reprodução dos bailes da Jane Austen, tá? Apresentando a moça à sociedade aí, que começou aqui no Brasil, acho que por volta de 1950, esses bailes de apresentação das moças à sociedade. Elas usavam um sapatinho mais baixo, depois trocava por um de saltinho médio, ou seja, agora você já é mulher, agora você já pode se casar. Então, tudo muito simbólico, né? O sapatinho parece que é o de cristal da Cinderela, tá tudo muito imbricado, essas histórias aí das mulheres. Esse retrato da vida que a Jane Austen faz não é o mundo exterior, não é o mundo dos negócios, dos homens, do parlamento inglês, da marinha, do exército. Algumas pessoas até criticam Jane Austen porque ela não situa muito bem os seus livros, ela não descreve as características das coisas que estavam acontecendo na sua época. Então, é por isso que temos um apelo muito importante da Jane Austen ser passível de ser adaptada para diversos contextos, como, por exemplo, a novela da Rede Globo, Orgulho e Paixão, que retrata a vida das pessoas, no caso, os personagens da Austen, né, uma mistura, no início do século XX. Olha que diferente. Agora, se fosse um texto como o texto do Tolstói, Guerra e Paz, que precisa, a guerra é o pano de fundo, não ia ter como adaptar Jane Austen na Guerra do Vietnã, por exemplo. Jane Austen, não, Tolstói na Guerra do Vietnã, ou na Guerra no Brasil, Guerra do Paraguai, não tinha como. Precisa ter um contexto, Tolstói precisou do contexto histórico e militar para construir aquela história, né? Ele usou, na verdade, ele não precisou. E Jane Austen, acho que ela é maleável por isso. Então, a gente vê adaptações dos Muppet Babies, que são bonequinhos de pano, bem famosos na década de 70 nos Estados Unidos, e outras tantas adaptações que eu não vou conseguir nem enumerar, e, por que não, é uma adaptação de uma leitura de Emma, essa bonequinha aqui. Olha a riqueza do cabelinho, gente. Bom, obrigada mais uma vez, viu? Deixa eu ler o nome dela aqui, porque são tantas emoções, Caroline. Obrigada, chegou ontem essa bonequinha. Outra coisa que eu queria falar, o espaço doméstico, ele ganha uma atenção muito maior na escrita da Jane Austen, e os leitores começam a observar muito bem como que é essa performance, não estou falando teatral, não, como são as atitudes das pessoas, masculino e feminino, nesse grande teatro que é a vida da sociedade inglesa do século XIX. Então, esse espaço doméstico, ele se torna também uma espécie de resistência feminina. Por quê? Nossa, lá vem a Adriana de novo falar sobre feminismo. É um espaço de discussão. Se você está muito atento ao que as personagens conversam, você vai perceber um sinalzinho, olha, aqui tem alguma coisa errada. Jane Austen está mostrando que não está contente com isso aqui. Mas ela não podia levantar nenhuma bandeira, porque essas bandeiras não existiram. Elas começaram a existir
130 anos após a morte da Jane Austen, ou 100 anos com o direito ao voto, por exemplo, o voto feminino. Então, não se pode exigir de uma pessoa do século XIX atitudes que talvez a gente teria no século XXI. Acho que essa é uma boa explicação. Bom, o casamento é um contrato social e econômico. Casamento por amor é quase um delírio, tá? E a gente vê, de uma forma bem grosseira, que eu vou dizer aqui agora, um retorno a esse casamento social e econômico, porque as pessoas, elas estão com dificuldades financeiras, então, cada um morando na sua casa não vai dar mais certo, tem que juntar os trapinhos para poder juntar uma renda que dá para viverem adequadamente. Então, me parece que a questão do amor, principalmente, como diz o Bauman, o amor líquido, ele dá lugar a essa questão financeira que está sendo muito problemática na atualidade, não só no Brasil. Existe um estudo na Inglaterra que mostra que pessoas de 25 a 35 anos, elas não vão ter casa própria, elas vão dividir com os amigos as casas. Então, aí tem um interesse econômico por trás dessa amizade ou desse casamento. Percebe esse retorno? Os temas da Jane Austen são extremamente recorrentes, né, para a atualidade. Tem uma questão muito séria, que a Jane Austen deve ter passado por isso, que é a questão do dote. O pai dela era um clérigo da igreja anglicana. Se ele tivesse que dar um dote, era um mísero presente financeiro. Então, a Jane Austen também pode não ter se casado por ela não ser uma moça que tinha grandes dotes. Não estou falando dote culinário e prendas domésticas, não. Um valor financeiro. A gente vê isso como uma invisibilidade das personagens, se a gente retornar lá em Razão e Sensibilidade. As irmãs Dashwood, elas eram preteridas pelos moços casadores. A gente vê o Willoughby aí escolhendo outra mulher porque ela tinha um dote maior do que a Marianne Dashwood por essa questão. Então, essa invisibilidade também é financeira, né? Transforma a mulher num ser invisível. Bom, vou para o 7º item, que é... Eu estou até atenta, estou bem no tempo, né, Débora? A gente tem uma pergunta sobre pesquisar Jane Austen. O que você acha? Sobre o pesquisar? Pesquisar. A Ana falou assim, falando sobre essa questão de não vermos suficientemente o conteúdo de Jane Austen na universidade, poderia sugerir como se envolver em pesquisas e análises sobre suas obras? É uma ótima pergunta. Inicialmente, você pode se candidatar, aí você tem que ficar de olho nos programas de graduação e pós-graduação da instituição ou da sua região, para ver se tem algum projeto de pesquisa em aberto. Por exemplo, meu projeto de pesquisa sobre Jane Austen em Direito, ele estava até aberto até o mês passado, mas por quê? Eu não tinha mandado o relatório de conclusão de pesquisa do meu orientando, do João Lustosa, da UFMG. Então, aí estava como se tivesse uma proposta aberta, mas vai abrir em breve, tá, gente? O outro que é sobre as traduções de mercado editorial. Então, você tem que ficar de olho nisso. Eu esqueci o nome da pessoa que perguntou. Nos programas de pós-graduação, aí sim é possível você tentar entrar com projetos de mestrado, de doutorado, com áreas que são relacionadas à literatura, recepção literária, tradução, então não necessariamente só literatura, linguística também, então na tradução. Só que aí você tem que conseguir literalmente encontrar algum professor dessas instituições que esteja familiarizado com literatura do século XIX, que não é tão fácil assim, porque a gente não tem uma cadeira de Jane Austen nas universidades brasileiras. O que é isso? Especialistas dando aula na universidade, do tipo, uma referência específica, igual a gente tem com Shakespeare. Com Shakespeare tem inúmeros lugares que o professor dá aula a vida inteira sobre Shakespeare. Aqui no Brasil, principalmente na atualidade, por causa das inúmeras questões de pesquisa, de fomentos, né, financeiros da pesquisa, tem que se abrir muito mais o leque, então falar de literatura de autoria feminina, não necessariamente só sobre Jane Austen. Eu acho que eu consegui responder, né, essa pergunta. Bom, o fascínio eterno de Jane Austen, por Jane Austen, na verdade, é o apelo dessas histórias que se passaram lá no século XIX e ainda se podem ser reproduzidas na atualidade. Tem inúmeras adaptações que mostram a atualidade, né, do texto austeniano. A delicadeza
da escrita da Jane Austen com temas tão importantes sobre a questão do empoderamento feminino, ou vamos usar um termo mais moderno e menos carregado assim, de preconceito por parte das pessoas, o agenciamento feminino, que é esse empoderamento, né? O agenciamento, questões como orgulho e preconceito, né? Quem nunca ouviu falar de Jane Austen, quando você fala o livro principal é Orgulho e Preconceito, a pessoa fala assim, mas é um livro LGBT? Sim, já tivemos adaptações, é uma adaptação LGBT de Jane Austen, mas não é um livro sobre o universo LGBT e as outras todas siglas, que eu não vou conseguir dizer agora. E tem a questão de sensibilidade, de persuasão. Os nomes desses livros não foram aleatórios, né? Foram livros escolhidos, títulos escolhidos para representar mesmo essa dualidade de sentimentos das pessoas, por exemplo. Bom, a ironia, assim, é uma forma que pode ser interpretada como uma forma de resistência nas obras da Jane Austen, porque ela usa o tom irônico para fazer crítica. Então, ela está resistindo, ela está querendo falar, olha, isso aqui não está muito certo, né? Eu vou mostrar como é que é e vou colocar um personagem engraçado, uma fala irônica para você entender. E a gente esbarra num grande problema, que é a interpretação de texto. Lá fora, não sei como que é essa recepção da ironia, mas aqui no Brasil também existe essa resistência pelos textos da Jane Austen por um problema de formação mesmo literária, ou formação de leitura brasileira, que é a questão da interpretação da ironia. Então, quando ela fala no primeiro capítulo que é um homem que precisa de uma esposa, não é isso. Então, tem que estar com olhos e ouvidos atentos para entender essa ironia requintada. Quem são os leitores? Por que existe esse fascínio? Os leitores da Jane Austen, ele está desde as pessoas mais simples, que são letradas, ou seja, que sabem, são alfabetizadas e conseguem ler um texto literário, que existe uma diferença muito grande em ser alfabetizado e ser letrado, né? Letrado, eu não estou falando uma pessoa que é mestre, né, de uma universidade, não tem nada a ver com isso, é esse letramento literário, que precisa ser aguçado lá na primeira infância. Então, desde esse leitor mais comum, que lê um livro todo surrado da Jane Austen, mas está lá na biblioteca, todo surrado, ele pega, até as pessoas que têm essa leitura mais aprofundada, acadêmica, de profissão, como é o nosso caso, e compram edições, desculpem falar porque eu faço isso pela capa. Eu também compro edições pela capa, pela beleza da capa. Olha que bonito que é esse livro, gente. Não tem cabimento uma coisa dessa. E a parte interna é mais linda ainda. Bom, cheia de conteúdo, obviamente. Os fãs de Jane Austen são esses fãs que são ardentes, em busca sempre de algo. Não acaba, não se encerra. Tem algumas pessoas que são mais leigas no assunto, que ela fala assim, mas você não cansa de pesquisar sobre Jane Austen? Vou falar bem, menina, onde se viu isso, trem desse? Não cansa de ler isso, não? Um negócio desse aí, ó, toda hora, Orgulho e Preconceito. Filme desse? Sim, a gente não se cansa de falar sobre Jane Austen, de ler Jane Austen, de discutir. Haja visto que uma mulher que nasceu há 250 anos está sendo foco dessa aula aberta de hoje de 2 horas. Olha isso. É uma importância muito grande que ela tem na literatura e nas nossas vidas enquanto leitores. Bom, vou deixar, tem um último tópico, né, que é sobre a questão da Jane Austen Society of Brasil e esse legado. Eu não tenho como enumerar hoje, aqui no papel específico para falar, para ler, mas este ano nós vamos fazer muitas coisas. Desde chás nas cidades de cada um, né, assim, que aí vai preciso me contactar para a gente organizar alguma coisa, para eu divulgar, até um chá na embaixada britânica. E aí é uma coisa que a gente tem que organizar de uma forma, né, ordeira e, enfim, tem que ter, por exemplo, uma organização bastante antecipada. Nós vamos publicar um livro que chama Dossiê Jane Austen pela Academia Mineira de Letras, que é patrocinada por umas empresas privadas. Então, o Dossiê Jane Austen vai sair até o final do ano pela Academia Mineira de Letras. Tem uma revista da Unesp que está com chamada aberta, está até lá no perfil da Jane Austen Brasil, que é um dossiê também com participações, quem quiser escrever artigo. Eu tenho um acervo considerável
de obras da Jane Austen, que eu compro, que eu ganho. Para vocês terem uma ideia, eu tenho francês da França e francês do Marrocos, tem livros em holandês, em alemão, em italiano, em espanhol da América Latina e da Espanha, né, Portugal e Brasil, enfim. Os meus alunos falam assim, mas você tem onde dormir, professora? Porque, pelo visto, você só tem livro. Então, esse acervo, junto com até essa bonequinha e outras tantas coisas, vai fazer parte de uma exposição na Biblioteca Pública de Minas Gerais, na Praça da Liberdade, por mais ou menos 45 dias, de setembro até outubro. E aí vai ter um dia que chama Noite nos Museus, em Belo Horizonte. Aliás, um dia não, uma noite, Noite nos Museus, com uma palestra que eu vou proferir. E aí, em seguida, vamos fazer essa visita guiada à exposição, a minha, né, coleção particular. A gente vai fazer o Jane Austen Day, ainda não está certo se vai ser online ou presencial ou híbrido, tá? Então, 16 de dezembro é o Jane Austen Day. Já comecei a fazer inúmeras entrevistas, a última saiu esse final de semana, vou publicar também a partir, né, dessa semana. Tem projetos muito incríveis como Jane Nights Around the World. O que é isso? Eu prefiro me chamar de austeniana, mas Jane Nights fica mais bonito, sabe? É um projeto de extensão do Cefet, que também está em processo de validação interna, né? Porque projetos de pesquisa, de extensão têm que ser validados, têm que ser credenciados, com entrevistas sobre o universo dos fãs aqui no Brasil e no exterior. Então, vou pegar meus alunos mais proficientes para fazer entrevistas com outras pessoas. A Universidade de Winchester está fazendo um documentário no qual eu participei também sobre os fãs de Jane Austen ao redor do mundo. Tem um grupo especial de amigas, que é a Sandra Guardini, a Renata Colasanti e a Maria Clara Biagioli, que estarão em julho na Universidade de Southampton apresentando um painel sobre Jane Austen no Brasil. Eu também enviei trabalho, só que em julho eu não poderei ir por questões administrativas, né, de onde eu trabalho. Atualmente eu estou na vice-coordenação do inglês no Cefet, então não foi possível, mas eu iria falar sobre tradução e recepção de Jane Austen no Sul Global, que a gente não usa mais a título de curiosidade, não se usa mais falar de periferia, né? A gente mora no Sul Global, é isso, né? Para poder falar do português brasileiro. Bom, as principais atividades da Jane Austen Society é divulgar o conhecimento sobre Jane Austen. Até 2008 não existia nenhum site, blog, nem Wikipédia em português sobre Jane Austen, então a gente inovou. Nós temos uma revista que chama Liter Austen, a revista Liter Austen está aberta também para publicação, a gente vai fazer uma chamada para o segundo semestre também. Vamos ver. E o principal objetivo é promoção de cultura, de leitura e discussão literária de forma aprofundada, ou por meio de grandes amizades. Tem amigas que começaram, já tem 20 anos de amizade, por causa do filme de 2005, que a gente se encontrava no famoso Orkut. Então, são amigas para o resto da vida, né? A minha filha começou como mascote, ela hoje já tem 22 anos, e aí eu tenho outras amigas tendo crianças, e agora as crianças delas é que são os mascotinhos da Jane Austen. E principalmente fazer projetos para apresentar para novos públicos. Eu acho que isso que é importante, e muita gente pode se perguntar, até brasileiros, né, que são patriotas de fato, por que Jane Austen? Primeiro, porque eu sou professora de literatura, de língua inglesa e de literatura inglesa, então não tinha como eu. Aliás, até tinha, mas não faria sentido eu pesquisar uma Clarice Lispector, por exemplo, porque tem inúmeras pessoas fazendo isso, e eu procurei inovar também. Tem a questão do novelty, né, que é a questão da novidade. Essa presença a Jane Austen nas redes sociais também favorece esse contato entre fãs, né, que a gente está tendo aqui. Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo e vão nos assistir depois disso. As perspectivas, eu acho, perspectivas é essa questão que eu acho que tem que não esperar das adaptações algo tão fiel como uma BBC faz. A gente tem inúmeras redes, emissoras e canais de streaming, eles não estão preocupados com a fidelidade ao texto original, porque isso faz parte de um projeto. O projeto, às vezes, da Netflix não é público da minha avó. Eu já perguntei isso para uma editora
né, para quem eu traduzi, queria traduzir, aliás, era um editor, queria traduzir Jane Austen para minha avó ou para minha filha. Queria um texto de Jane Austen para minha avó metaforicamente falando, né, porque eu acho que minhas avós não tiveram contato com a literatura inglesa, mas aí um texto muito mais rebuscado ou um texto que fosse palatável para um jovem menina de 12 anos ler. Então, ainda tem essa questão toda. Ontem mesmo estava conversando com uma colega também, bastante tempo de amizade por causa da Jane Austen, que eu falei assim, mas a adaptação de 2022, ela tem o seu lugar. E ela me criticou porque eu estava assistindo de novo essa adaptação de Persuasão. E eu falei assim, eu estou assistindo para poder criticar, ou positivamente ou negativamente, mas aí eu preciso de uma teoria, não posso falar só da minha opinião, isso eu falo para os jornais. A minha opinião eu dou para os jornais, para o blog, para uma live. Mas para eu escrever um artigo sobre a adaptação da Netflix, eu preciso de embasamento teórico, como o Henry Jenkins, que fala sobre a teoria da convergência midiática, que é isso, um encontro de mídias. Quando a Anne Elliot ela tem atitudes de mulheres do século XXI, como beber muito vinho, ficar embriagada, passar vergonha, ou conversar direto com a câmera, ela está fazendo isso que a gente é um recurso cinematográfico que chama quebra da quarta parede. Então, isso é para refletir especificamente um público muito, muito específico. Não somos nós que eu estou colocando aqui de 50 anos. Não são as pessoas de 30, são as pessoas abaixo de 20, que essas emissoras estão procurando, esses streamings procuram esse público, tá? Qual que é o papel, coloquei aqui como tópico, das sociedades literárias em valorização? Bom, eu acho que é importante, eu falei isso em sala de aula semana passada, e os meus alunos, alguns ficaram espantados, adultos, né, da graduação em letras, e outros falaram assim, tem razão, professora, faz todo sentido. Veja bem, eu gostaria de ler todos os livros que eu tenho aqui. Eu não vou conseguir ler, isso já está acertado, né? Não vou conseguir ler em vida. Mas o meu rico dinheirinho, como eu costumo brincar com os meus alunos, eu estou investindo em literatura de autoria feminina. Eu compro livros de escritores, assim, o James Joyce, o Shakespeare, ou então o Itamar, que é né, o autor do o Torturado, porque eles fazem parte, sim, de um cânone, faz sentido. Mas eu prefiro direcionar o meu dinheiro e as minhas leituras para a literatura de autoria feminina e de cânones que a gente possa produzir cânones alternativos, que não é o cânone que a revista X elegeu ou que o canal ou o streaming X resolveu adaptar. Tá? Então, acho que é esse percurso, é dar voz a essas mulheres que foram esquecidas, como Conceição Evaristo, Maria Carolina de Jesus, aqui no Brasil, que, inclusive, é uma tese, eu acho que é da UFSC, que acabou de ser premiada como uma das melhores teses, foi Maria Rita Drummond, que orientou da UFOP, mas ela é uma amiga pessoal que ela é a orientanda, ela fez uma discussão sobre a Maria Carolina de Jesus e a Virginia Woolf. Então, olha só essa convergência aí, esses pontos de contato entre duas escritoras completamente diferentes e que nunca se conheceram. Acho que a literatura está para aí, tá para isso, né, para essa função, e aí eu acho que é função minha, da Débora, até da pessoa que nos perguntou sobre a questão de como entrar em pesquisas. Na verdade, aqui no Brasil funciona basicamente assim, você vai na fé, né, vai pela fé, e vai com a coragem, e se der medo, você vai assim mesmo, sabe? Bem mineiro, você vai assim mesmo. Você segue, porque é a partir dessas trabalhinhos de formiguinhas é que a gente coloca o nosso pensamento para circular, inclusive, né, como a gente está fazendo com essa live. Bom, eu comecei a falar de cunho muito sentimental, vou devolver a palavra para você, Débora. Ai, Adriana, imagina, a gente que agradece o exemplo que você é de conduta, de profissionalismo, uma professora, né? Olha quantos alunos, né, que você consegue mobilizar, e que isso realmente um trabalho de formiguinha, né? Desde modular o jeito que você vai conversar, ouvir a crítica, trazer outros materiais, indicar outras coisas, né? Enfim. Sim.
Só agradecer a sua generosidade, parabéns pelo trabalho e fôlego aí para esse final de ano que vai ser. Final de ano, beber, comer, respirar, Jane Austen, como se não acontecesse aqui na minha casa, né? Que maravilhoso. E uma pergunta que fizeram lá no comecinho. O que você indica de leitura para material de fortuna crítica, para quem quer se aprofundar mais? Tem um livro que é uma referência para mim de biografia, que é da Paula Byrne, acho que é Burns que fala, bom, que é a tradução da LPM, que é uma biografia da Jane Austen, que é uma biografia consistente. Eu indico, claro, o memorial do sobrinho neto da Jane Austen, mas ele foi escrito com muita paixão. E ele separou a Jane Austen angélica da Jane Austen real. Então, ele fez essa questão que era intenção da família colocar a Jane Austen num pedestal de escritora, aliás, de tia, boazinha, querida por todas, e não de escritora, não profissional da escrita. Mas sim um recurso do... eu esqueci o nome, James Edward. Eu tenho vários problemas com guardar nome, gente. Não sei porquê. A minha inteligência ela é visual, guarda a fisionomia, mas o nome eu não guardo. Bom, de fortuna crítica, tem uma intenção, até eu acho que Maria Rita quer muito traduzir a Gilbert e a Gulber, que é Mad Woman in the Attic, A Louca do Sótão, na verdade, uma referência ao livro Jane Eyre, né, possivelmente, que é uma das personagens que é presa, né, no sótão. A gente tem alguns críticos aqui no Brasil que transformaram as suas pesquisas de mestrado, doutorado em livros, mas principalmente voltados para Orgulho e Preconceito. Mas a maior parte da fortuna crítica da Jane Austen, ela ainda se encontra em língua inglesa. Infelizmente, para quem não tem acesso, mas em se tratando de pesquisador brasileiro de nível mestrado e doutorado, exige-se pelo menos que saiba a língua inglesa para entrar nos programas de pós-graduação no Brasil, então não é tão difícil. E tem um outro recurso muito tranquilo, que é a tradução simultânea de sites. Então, às vezes você coloca, eu não sei se é um plugin que coloca no meu computador, às vezes acontece, gente, mas essa página tem em português, esse site aqui, ele é em português, então já vem traduzido. Então, essa fortuna crítica. Mas aí eu peço essa pessoa que fez a pergunta para entrar em contato comigo ou com você, Débora, que aí a gente começa a discutir essa questão mesmo de referencial teórico, porque enquanto em 2008, quando eu criei o blog, não tinha quase nada, não tinha depósito online dos acervos de pesquisa de TCC, de mestrado e doutorado no Brasil. Hoje em dia, você tem o Google Livros e o Google Acadêmico que te mostra pesquisas, fora as plataformas oficiais, que é a Sucupira, do governo, que mostra pesquisas em torno do universo austeniano, né? Eu estou aqui até... É inesgotável, não, é inesgotável, e a cada momento histórico diferente, com discussões diferentes, a gente volta para o texto e percebe outras coisas, né? Sim, Essa eu acho que é riqueza, né? Nossa, tem um tanto de... Agora que eu abri aqui o YouTube... Tem, menina, a gente estava num momento com 90 pessoas ao vivo, eu fui pegando algumas perguntas, assim, mais que estavam em diálogo com o que você estava apresentando, mas acho que a gente contemplou, assim, o pessoal... E fica o convite, né? Tanto o nosso curso que começa na semana que vem, então quem está inscrito nessa aula já ganhou o cupom de desconto, e a Adriana vai ministrar um curso em julho, né, mulher, que você tinha Eu vou falado? publicar ainda essa semana sobre a Inglaterra de Jane Austen. A Inglaterra de Jane Austen, ela vai fazer você meio que se teletransportar para o universo austeniano, como que era a vida dos ingleses e dos personagens da Jane Austen no século XIX. Então, a gente fala sobre costumes, sobre roupas, sobre alimentação. Até os jardins ingleses são contemplados nessa aula, nesse curso, que vai começar em julho, porque pesquisador acadêmico não tem férias, a verdade é essa. Mas as nossas férias no Cefet, elas estão atrasadas por causa de greve do ano passado, então as minhas férias começam em agosto. Então, peço vocês que sigam lá o @Jane Austen Brasil para acompanhar essas atualizações, inclusive do curso, a Inglaterra de Jane Austen, que vai ser um ano e tanto, como se diz, fôlego. É o que eu quero. Aí, é Saúde. isso.
Fôlego e fazer as ideias circularem. Nossa. Exato. E é uma outra coisa, né, que eu fui responder alguém que faz essas críticas, né, veladas. Nossa, mas você não podia deixar um pouco para o ano que vem? Minha gente, eu sou parte, vocês que estão me vendo, que são jovens, vocês ainda poderão ver os 300 anos de Jane Austen, mas eu não. Eu vou ter 101 anos quando ela fizer 300 anos de nascimento. Então, este é o momento, tá? Esta é a situação que eu me coloco. Eu vou assim, levantar a bandeira de Jane Austen aqui no Brasil em comemoração dos 250 anos. É o que eu posso fazer. 300 só se for a inteligência artificial, se o cérebro ficar funcionando, mas o corpo já pereceu há muito tempo. É isso, mulher. Nossa, mas que honra, viu? Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade. E, Estamos aqui. pessoas, fiquem à vontade para entrar em contato, acompanhem o trabalho da Adriana. E eu e o Caio esperamos vocês, né, na terça-feira que vem, para começar o nosso curso sobre o orgulho e preconceito e aí relacionar com a história, né? Então, teremos os dois universos aí, a análise literária e a análise histórica. Bom, é isso. Eu vou encerrar aqui a transmissão. Mais alguma coisa, Adriana, que você queira deixar de recado para o Mas, pessoal? assim, vamos celebrar essas mulheres todas que elas são as precursoras da literatura, mas as que vieram antes de nós também. Eu vou celebrar as minhas avós rendeiras lá do Rio Grande do Norte, que não tinham uma profissão estabelecida como, né, professoras ou não sei, né, alguma outra função, mas eram mulheres que teciam redes e faziam coisas maravilhosas. E hoje não é por menos que eu sou artesã, né, de confecção, né, de faço coisas aqui para minha casa, porque eu acho que é essa herança aí que eu mantenho, tento preservar. Então, vamos preservar as nossas memórias dessas mulheres que vieram antes de nós, no caso, a Jane Austen também. Muito bom. Nossa, que inspirador. É isso, gente. Bom Obrigada. descanso para todo mundo. Obrigada, viu, Adriana? E fôlego, a gente vai te acompanhar com muita alegria. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tudo de bom. Deixa eu parar aqui a transmissão. Pronto. Aí